Voltamos com a nossa conversa com a advogada Benedita Peixoto do Nascimento. Bom, agora a gente continua falando dessa parte da infância. Eu queria saber a respeito dos seus pais, né? Que tipo de educação seus pais deram para os filhos? Olha, nós fomos, graças a Deus, assim, muito bem educados, assim, aprendemos a respeitar as regras, né? Então, talvez até por isso que eu, assim, me enveredei um pouco por esse campo assim, social, de querer ajudar as coisas, porque como disse que o fruto não cai longe do pé, eu não caí, né? Porque, que nem eu estava falando para você, meu pai fazer abaixo-assinado para melhorar o bairro. Na Central, naquela época, as pessoas não tinham... Né, que entraram com ele, tinha muitos que assim, mal sabia ler, escrever. Então, quando acontecia algum problema que eles tinham, né, que era... Eu acho que hoje a gente fala PA, né, que era processo administrativo, que tinha, né? E eu lembro que sempre tinha alguém lá em casa, ia lá, batia, falava assim, José do Nascimento, né, o nome do meu pai, falava assim, ô José, você pode me ajudar, não sei o quê, e meu pai ficava lá fazendo, falava, o que aconteceu? Então ele escrevia, fazia... Já era uma espécie de né? Fazia uma defesa lá, né, da pessoa. Ele não teve oportunidade de estudar, talvez se ele tivesse, seria um bom advogado, né? Ele gostava muito de música também, então ele fazia, né, a defesa. A minha mãe, eu lembro que aconteceu um fato lá no bairro, lá, que chegou lá no ouvido da minha mãe, que tinha uma moça que tinha apanhado o marido, que ele deixava ela trancada. Aí minha mãe falou assim, o quê? Vou lá. Aí trouxe a moça para nossa casa e falou para ela estava assim, eu lembro que ela estava com bastante medo, ela falou, você vai ficar em casa. Quando a sua família, porque ela tinha um irmão que morava em São José também, quando a gente descobrir seu irmão, ele vem aqui e leva você. E minha mãe ficou, o rapaz nunca apareceu lá para reivindicar nada. Minha mãe levou a moça, cuidou dela lá, ela ficou. Então, assim, eu lembro de um outro fato, tinha um vizinho lá, eles batiam muito nas crianças, sabe assim? E em casa a gente não tinha isso. E aí a minha mãe foi falar com ele, falou, olha, não adianta você ficar batendo nas crianças, porque você não vai educar desse jeito, né? E a criança ficava lá berrando o menino lá. E aí, então, não sei se isso foi ficando assim, na minha cabeça. Assim, minha mãe ajudava muitas pessoas. Eu lembro que minha mãe chamava Justina. Daí chegou um dia, eu estava lá no portão varrendo, chegou e falou assim, dona Justina, tá? Eu falei, não, minha mãe faleceu. Ela falou, nossa, eu não sabia. Nossa, sua mãe me ajudou tanto, eu nem sabia, né, que eu dava compra para ela, tal, não sei o que. Eu falei, então... Aí ela ficou falando lá, elogiando minha mãe. Então eu fiquei pensando, eu falei, nossa, para a época, que a minha mãe não era uma pessoa que tinha escolaridade, entendeu? Ela era um primário e... Então, assim, ela tem essa noção, né, o que nem hoje você fala, né, briga de marido e colher, como briga de marido e mulher, não mete a colher. Minha mãe naquela época já meteu a colher, entendeu? Meu pai procurando melhorar o bairro, ajudando, né, as pessoas que não... Então, acho que tudo isso foi ficando, né, assim. E meu pai era uma pessoa que lia muito. Eu falo, nossa, gente, eu acho que o Diário Oficial, né, as pessoas lêem porque... tem que procurar lá as coisas por causa de processo, de alguma coisa. Meu pai assinava o Diário Oficial, entendeu? Então tinha aquele monte de diário que ele lia tudo, ficava procurando coisas. Ele era uma pessoa interessada, né? Gostava de música, minha mãe gostava de música, ela falava quando ela era jovem, né? Ela participava de teatro. Então, essas coisas assim que eu né, fico lembrando, né, assim, da minha infância. E a gente teve muitos exemplos bons, né? De pessoas que você conhece, né? Então, tudo isso vai fazendo assim, vai fazendo seu histórico, né? Porque, como a senhora falou, seu pai procurava ajudar ali o bairro dele como ele sabia. Não tinha muito estudo. A sua mãe também ajudava na mesma coisa. Parece que naquela época, assim, anos 40, 50, 60, as pessoas, claro, não tinham ainda muita escolaridade, porque isso só foi expandir muito depois, mas essa cooperação, né, de um vizinho com o outro, de um bairro com o outro, existia demais, né? Tinha.
Então, assim, preocupado, sabe, assim, o vizinho, nossa, eu não vi fulano hoje, o que será? Ia lá para saber se a pessoa estava bem, entendeu? Então, assim, eu lembro que às vezes tinha, não sei quem está doente, minha mãe fazia canja para ir levar, sabe? Então, essas coisas ficam, né? Então, assim, dos exemplos, né? Bons exemplos, né? Que você tem. Então, assim, eu lembro que meu pai recebia, eu lembro, às vezes eu fico lembrando, né? Ele sentado com a minha mãe, fazendo as contas que tinha que pagar não sei quem, não sei quem, não sei o quê, e no dia falava assim, não, tem que pagar no dia certo, tal. Então, tudo isso vai criando você, né, naquela herança, né, que você tem de ética, sabe, assim, a parte social que seu pai falou. Parte social. Então eu sempre assim, e um pouco também eu acho que é da minha personalidade, né, assim, de gostar dessas coisas, né, que eu sempre fui muito presente, assim, na escola, entendeu, assim, tentando fazer coisas, ajudando. Eu falo que eu não gosto de lugar assim tenso. Então, aí você sabe, adolescente sempre tem, né, essas coisinhas, né, quando tá no ginásio, eu falo, ai gente, vamos, para com isso, tal, não sei o quê. Já juntava aqui e ali, já, sabe, para estar conversando, tinha os grupinhos. E as amizades olha, eu tenho amizade que tem 60 anos. Que é do tempo lá do ginásio, entendeu? Então a gente encontra, sabe assim, era uma amizade assim, que você fazia e ela ia para sabe assim, foi, né, aliás, pela vida, né, tá sendo ainda, porque eu tenho muitas amizades daquela época. E e claro que eu fiz outras amizades, né? Tenho amizades mais novas e tal, mas a gente sempre lembra, sabe, assim, das coisas boas, né? E essa parte escolar sua, a maioria no Sene? Não. O primário eu fiz até o 2º ano numa escolinha que chamava Escola do Sindicato. Sabe onde é o shopping? Sei. Então, ali no shopping, eu lembro bem de lá. Era uma escada, você subia, a classe era lá em cima. Embaixo tinha uma barbearia, acho que era Seu João Barbeiro. Aí tinha a escola de corte e costura, tudo ali. Que era do sindicato, eu não sei, eu sei que... Aí eu saí dali, quando eu mudei lá para Vila Pinheiro, né, para Minas Gerais, eu fui estudar, era a escolinha da Vila Pinheiro também, não tinha nome. E eram duas classes que tinha, então assim, a gente tava às vezes lá no recreio, a professora, corre, que daí passava boiada lá, que ia ali pro matadouro, né, então vinha, daí a gente entrava correndo, já fechava a porta e tal, e ficava lá dentro. Então, aí, assim, era o caminho do gado que eles falavam, né? Que vinha ali, os boi ali. Daí eu fui para a escola, fiquei ali mais um ano, e depois eu fui para a escola agrícola. Daí lá o diploma do primário eu tirei lá na escola agrícola. Até hoje eu estava falando da escola agrícola lá com uma funcionária. Eu falei, nossa, tinha aluno interno lá, né? Então eu falei, nossa, sabe que às vezes eu fico pensando, parece que eu sinto o gosto da sopa que eles davam pra gente. Acho que é a primeira escola que deu lanche, né? Não sei, porque... Uma coisa que marca, né? Que marca. Então, assim, era tudo bem simples, assim, era sopa de arroz com carne, sopa de fubá, de aveia, né? E daí eu falei para ela assim, eu já era desde aquela época, eu falava assim, não posso ajudar a servir, não sei o quê, né? Então tinha aqueles caldeirões assim, porque eu tenho a impressão que eu acho que carne, coisa assim que eles faziam para os alunos, já aproveitava, né? Fazia pra gente, né? E a escola era muito bonita lá, né? A gente estudava ali numa fazenda, né? Vamos dizer, né? Exatamente, a escola agrícola sempre foi... Sempre. E a senhora vai pro Sene depois disso? Daí, depois disso, eu fiz o preparatório pro ginásio, eu fiz na escola, também não tinha nome, era particular. Aqui onde é a Mansão do Vale... Sei. Tinha um casarão velho ali. E daí a gente ficou ali, estudando. Daí eu lembro quando eu estava construindo aqui
o fórum, tinha da construção, eu lembro muito ali, onde não tem um tanque ali, que a gente sentava ali, na beiradinha ali, e ficava ali olhando. O pessoal falava que aqui era essa região que chamava Esmaga-Sapo. Né? Era muito brejo, né? Que era muito brejo. Então a gente ficava ali. Daí, depois daqui, abriu lá no Sene, preparatório para o ginásio do estado. Daí a gente foi para lá. Entendeu? Daí eu acho que fui a primeira das primeiras turmas lá. Aí de lá eu fiquei no ginásio, fiz o magistério, que também hoje já não vale, não serve mais, né? Então só que você tem que fazer pedagogia. Mas como eu não tinha ido dar aula, daí eu nem fiz, eu já estava na prefeitura trabalhando nessa época, né? E de professores que mais marcaram a senhora nesse período que a gente está falando aqui, quais foram essas personagens que ficaram na sua memória? Nossa, eu dei aula um ano lá no Silvio Silveira. E é engraçado como marca mesmo, né? Porque a primeira que eu entrei na sala, eu lembrei da dona Bernadette Mercadante. Ela faleceu, acho que o ano passado. Era uma professora que ela estava assim... Há milhões sabe, assim, à frente do tempo. Porque ela falava umas coisas pra gente, a gente dava risada, assim, né? Porque o jeito dela era muito engraçado, né? Então uma coisa que ela sempre falava, né? Ela falava assim, meninas, eu posso estar, sempre falava meninas, com o maior drama da minha vida, eu posso estar triste, eu pus o pé da porta aqui pra dentro, meus problemas ficam lá fora, vocês não têm nada com isso. Então ela estava sempre assim, de bom humor, e assim, enérgica, né? E ela falava para nós assim, papel, como que as pessoas jogam papel na... Gente, olha só, naquela papel na rua, comeu alguma coisa, guarda o papel, põe na sua bolsa, quando você achar um lixo, você joga. Ela fala, principalmente vocês, meninas, ela dava aula de etiqueta, ó, passar batom, você tá no restaurante almoçando, daí você vai, tira o batom da bolsa, fica passando, penteando o cabelo, isso é coisa que não se faz, é falta de educação. Ela fala, se você quer ir lá, tem o toalete, você lá e faça isso, entendeu? E ela sempre falava assim, que ela contava uma história que ela foi uma vez para São Paulo, pegou um táxi e falou para o motorista, não precisa correr que eu não estou com pressa. E o motorista correndo, ela falou assim, batia no ombro dele e falava assim, senhor, eu disse que é para não correr que eu não estou com pressa. E ele continuou correndo. Daí ela falou assim, o senhor pode parar? Ele falou, mas não chegou no seu endereço. Ela falou assim, não, mas eu vou descer aqui, se o senhor quer morrer, morra sozinho. Gente, aquilo para nós era a maior diversão, né? Porque a gente dava... Mas daí você vai vendo assim umas coisas que ela... E ela foi muito, sabe, assim... ela dava, cada dia ela falava uma coisa pra gente, assim, e hoje eu nem lembro tanto, assim, às vezes vem na cabeça, assim, né, coisa que ela falava de você respeitar as pessoas, né, mais velhas, que eu já levei isso da minha casa, né, obrigada, por favor, com licença, eu falo que é educação de berço, né. Não é a escola que ensina. Não é a isso. escola que ensina, a escola tem outro tipo de ensinamento que tem, né, essas daí você tem que levar de casa. Então eu fico, sabe, assim, pensa a dona Bernadette, a dona Yolanda também, que foi a minha primeira professora do primário, né? Então, e ela era negra, a dona Yolanda. Então, aí eu fico pensando, falo, nossa, hoje que eu tô mais ligada com isso, né? Essa questão racial, eu falo, nossa, gente, ela naquela época, para ela ser professora... Então, não sei, também nunca, né, também eu era criança, eu tinha 7 anos, né? Então, assim, talvez eu não tenha percebido tanto essa coisa do racismo, porque a minha professora era negra. Tava ali um exemplo ali na frente. Entendeu? Então, assim, depois você vai, né, vendo, né, essas coisas, né, assim, vai tendo esse contato com isso, né? Mas eu acho que, assim, foi até legal, acho, ela ter... Pra gente fechar o bloco, a sua escolha do direito foi por quê? Qual o motivo? Olha, assim, eu gosto, né, assim, eu acho que o direito, ele dá, é um curso que te dá
oportunidade, ele abre um leque, assim, entendeu? Eu acho que você faz, depois você pode fazer qualquer outra coisa, porque o direito está em tudo, né? É como a matemática, que eu não sou muito chegada, mas você tem que, sabe... Conhecer um pouco. Conhecer um pouco, né? Falar, por que ficar aprendendo conta, um monte de... Mas você tem... É o que rege, não é? Como o direito, né? Ele, assim, você tem que saber, né? Conhecer seus deveres, seus direitos e até para ajudar, né? As pessoas, né? Então, na defesa mesmo, né? E a senhora se especializou em algum direito? Direito trabalhista, direito de família, alguma coisa? Eu comecei a fazer, eu fiz até o final direito de família, uma pós lá em São Paulo. Aí entrou a pandemia, aí... Acabou. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui do nosso programa. Eu fiz uma também de especialização de políticas públicas. Essa eu fiz aqui em Jacareí. Em Jacareí também? Tá certo, então vamos fazer o nosso segundo intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.